Muito bem, o dia já vai longo e, portanto, vamos ao encerramento deste primeiro dia deste Congresso. É já a seguir. O ano passado esteve aqui, mas através do vídeo, foi diretor-geral da Comissão Europeia, responsável pela tecnologia, investigação e inovação. Hoje está cá como secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Campo Largo. Muito bem-vindo. E muito boa tarde, foi um prazer falarmos o ano passado sobre a realidade europeia, hoje tem outra responsabilidade. Boa tarde, João Adelino Faria. Cumprimento não só o João como a Cristina, mas além de tudo gostava de cumprimentar o Rogério Carapuça, meu amigo de longa data, e gostava de cumprimentar todos aqueles que estão aqui presentes hoje, não só fisicamente, e já vimos pela última observação quão importante às vezes é estarmos juntos, mas também aqueles que nos seguem pelas plataformas digitais. E queria agradecer, uma vez mais, o convite de hoje e felicitar, já agora, a APDC pelo seu 31º Congresso, que este ano se realiza e que se realiza nesta versão física e virtual. Mas, acima de tudo, felicitar-vos por terem escolhido este tópico que é tão importante, que é a transição digital como uma questão estratégica de sustentabilidade económica e social. João Adelino Faria falou comigo ano passado sobre questões da Europa, mas alguns de vocês podem não me conhecer, portanto eu, depois desta breve apresentação, vou talvez começar, se me permitirem, por me reapresentar. Para além de ser o secretário de Estado, eu sou também um engenheiro e presumo que alguns de vós nesta audiência sejam também engenheiros. E ao longo da minha vida profissional, de alguma maneira sempre me senti um ator empenhado no desenvolvimento tecnológico nacional, porque durante muitos anos trabalhei em Portugal, e também no desenvolvimento tecnológico ao nível europeu. E por mim passaram algumas iniciativas, como o princípio do 5G, quando era apenas uma parceria público-privada suportada pelos programas europeus de investigação, e também, antes disso, a noção da banda larga e das várias versões do MTS e terceira geração móvel, e também coisas como a cloud, que na altura até se chamava uma grid e que depois evoluiu e é quase do conceito de toda a gente hoje em dia. E nos meus últimos anos em Bruxelas, tive também o privilégio de ser confrontado com os desafios da transformação digital das organizações e, em particular, da transformação digital da própria Comissão Europeia e, mais tarde, também este desafio enorme que é trabalhar na interoperabilidade entre as administrações públicas de todos os países membros. Mas eu acho que não errarei se disser, e estou absolutamente convencido que muitos dos que estão nesta sala corroborarão o meu ponto de vista, é que nós vivemos um momento super importante, um dos momentos mais entusiasmantes, porque estamos efetivamente na confluência entre a inovação tecnológica e a transformação acelerada das nossas organizações, da nossa maneira de trabalhar e, diria mesmo, da democracia e da vida em sociedade. Foi por isso que eu aceitei, de facto, com grande orgulho e direi com algum sentido de responsabilidade, este desafio de ser secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, num governo que, aliás, coloca o digital e a modernização no centro. Reconhece com isso a transversalidade, a que acresce o fator positivo, a oportunidade única que nos é dada pelo programa PRR para o digital, de facto, podendo ser aproveitado em todas as áreas governativas. Amanhã, de resto, terão convosco, aqui no Congresso da APDC, a diretora executiva da Estrutura de Missão Portugal Digital, que vos falará um pouco de como o PRR digital é tão importante, é uma oportunidade tão importante, e ficarão a conhecer com mais detalhe alguns dos programas que já estamos a executar ou que vamos executar no futuro. Permitam-me ainda mais um detalhe sobre mim, parece um pouco egoísta, mas como a minha e a nossa Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, disse um dia, eu sou um tech optimista. É que, de facto, eu acredito que a tecnologia tem o potencial de melhorar as nossas vidas. Tem um potencial enorme para isso. Mas esse potencial tem que ser enquadrado numa estratégia mais ampla
em que a tecnologia é apenas um facilitador e não um fim em si mesmo. E é por isso que o Plano de Ação para a Transição Digital português assenta em 3 pilares: as pessoas, as empresas e o Estado. Foquemos a nossa atenção primeiro nas pessoas. As pessoas são e serão sempre o meu e o nosso grande foco. É fulcral investir nas suas qualificações, quer na dimensão da educação, quer na sua formação ativa ao longo de toda a sua vida. Para isso, federamos múltiplas iniciativas em que as parcerias com outras entidades são particularmente importantes, à volta deste conceito, desta iniciativa InCode 2030. E assim podemos promover de forma integrada o desenvolvimento digital, desde a inclusão e a literacia digitais, passando pela educação das novas gerações, pela qualificação da população ativa e até, diria, pela especialização de pessoas que, sendo já licenciadas, querem ocupar novos postos em que a dimensão digital é premente e requer mais conhecimentos. Aqui, permitam destacar o sucesso de algumas iniciativas que eu acho que são de uma importância capital para nós. O Eu Sou Digital, que todos conhecem, que tem objetivos super ambiciosos, mas também o Emprego Mais Digital, ou a Academia Portugal Digital, ou o programa Upskill, no qual a APDC tem um papel particularmente importante. Todos estes e outros programas que eu poderia enumerar aqui e que facilitam esta dimensão de competências digitais da nossa população são peças fundamentais para este desígnio, para este primeiro pilar da nossa estratégia à volta das pessoas. Caro Rogério, eu sei quanto a APDC e tu, pessoalmente, têm sido entusiastas desta aceleração da criação de condições para aumentar as competências digitais e queria agradecer-vos publicamente o apoio que vocês têm dado. Falei das pessoas. Crucial é também o pilar das empresas. É que, de facto, uma revolução digital não se faz por decreto. Precisa de atores de mercado capazes e competentes, eu diria mais, e empenhados, que possam ser parceiros na definição, na implementação e também no impacto, na avaliação de impacto das medidas nas suas várias dimensões concretas. Dentro desta dimensão de apoio, dentro deste pilar das empresas, permitam-me, já que hoje de manhã estive em Coimbra num encontro sobre startups e permitam-me que focalize as minhas primeiras palavras nesta dimensão. É que, de facto, nós temos um foco particularmente importante no apoio ao empreendedorismo, no apoio às startups, também às incubadoras e às aceleradoras. Temos uma dimensão que eu diria que é nacional, de fomentar, de criar, de ajudar a que as startups passem a scale-ups, mas temos também uma responsabilidade europeia. Porque durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, Portugal afirmou-se como hosting country da iniciativa que dá pelo nome de ESNA, European Startup Nations Alliance. E a partir deste instrumento podemos não só trabalhar e fomentar o empreendedorismo nacional, como poderemos de alguma maneira projetarmos-nos e ajudarmos a que a Europa tenha um papel mais relevante na consolidação, na atração de talento a nível mundial. Este é um desígnio que passa, portanto, pelo apoio das startups nacionais e também para a criação de uma reputação positiva de Portugal como uma nação acolhedora das startups e que põe, de facto, ações concretas, e não estou só a falar nos incentivos, mas estou a falar na mudança de quadros regulamentares, por exemplo, para facilitar as stock options para as startups. Claro que a atração do investimento continua a ser uma urgência para nós,
porque temos que continuar a capitalizar os pontos fortes do país para albergar cada vez mais empresas internacionais, estrangeiras, que se venham estabelecer em Portugal, com capacidade de gerar emprego e, eu diria também, de gerar e promover conhecimento, atraindo talento. Mas a realidade do nosso tecido empresarial é que temos uma fatia maioritária desse tecido baseada em pequenas e médias empresas, e por isso não faria sentido que neste pilar das empresas não devotássemos particular atenção ao apoio a esta dimensão. E é por aqui que passamos quando promovemos iniciativas como os bairros do comércio digital, que visam fomentar a digitalização dos serviços abertos aos consumidores e a promoção, como esperariam, do comércio online. Ou mesmo outras medidas, como o Coaching 4.0, que, de uma forma integrada, são impulsionadores da digitalização dessas pequenas e médias empresas. Antes de passar ao terceiro pilar, deixem-me referir, contudo, um aspecto que me parece particularmente importante, que é o da transferência de conhecimento científico e tecnológico para a economia. Este aspecto é particularmente crítico para o aumento da nossa competitividade. E é por isso que nós identificamos, e diria mais, interligamos, várias medidas. Por exemplo, as zonas livres tecnológicas ou a Rede Nacional de Testbeds, duas iniciativas diferentes, mas complementares, que permitem experimentação de novas tecnologias, algumas que de outra maneira não poderiam ser experimentadas porque embateriam algumas dos limites dos quadros regulamentares. Mas também referiria os Digital Innovation Hubs, que de alguma maneira pretendem pegar na dimensão de inteligência artificial, de high performance computing e de cibersegurança, e vão permitir a disseminação do conhecimento entre aqueles que trabalharem ativamente nos vários Digital Innovation Hubs. Algo específico na nossa aproximação em Portugal é que quer as zonas livres de testes tecnológicas, quer as experimentações que são feitas no contexto das testbeds ou nos Digital Innovation Hubs, pretendem cobrir as mais importantes áreas económicas do país. Mas, como eu disse, a nossa estratégia assenta em 3 pilares. Falei das pessoas, das empresas. Será importante agora referir-me à dimensão do pilar Estado. Aqui a nossa missão é a modernização administrativa, através do reforço e da melhoria dos serviços prestados digitalmente, bem como da promoção do seu acesso e usabilidade pelos cidadãos. E eu diria ainda que passa pela simplificação de alguns procedimentos administrativos. É assim que precisamos de continuar muito atentos e responder às necessidades dos cidadãos e das empresas da forma mais adequada, e eu diria que, em particular, com soluções que promovam automatismos, ou seja, em que o cidadão ou a empresa não tenha que tomar nenhuma iniciativa, porque a administração pública sabe que aquele cidadão ou aquela empresa naquele momento precisa daquele serviço, e que quando há uma necessidade de intervenção pessoal da empresa ou do cidadão, que esses serviços sejam cada vez mais intuitivos e mais inclusivos. Isto passa, obviamente, por reforçarmos a ideia de que a administração pública satisfaz as necessidades dos cidadãos e das empresas ao longo dos eventos importantes da sua vida, seja o nascimento, no caso de um cidadão, seja a criação de uma empresa ou a compra de uma casa. Depois de vos falar destes 3 pilares, gostaria ainda de referir algumas dimensões que são subjacentes e que são muito importantes para a prossecução das iniciativas nesses mesmos pilares. Falo aqui, portanto, de, por exemplo, a criação de estratégias nacionais de tecnologias disruptivas e, obviamente, os respectivos planos de ação, claro que alinhados com os princípios e os planos europeus, diria mais, alinhados com as melhores práticas internacionais. E é por isso, para esse efeito, planeamos elaborar uma estratégia de dados
que endereça não só os dados científicos, mas também os dados académicos, os dados económicos, os dados que residem no público e no privado. Pensamos também importante atualizar a estratégia de inteligência artificial e também olhar para os aspectos de blockchain e tentar desenhar uma estratégia que utilize, em casos concretos, os aspectos positivos que a tecnologia blockchain pode dar. Caros amigos, caros colegas, pessoas que estão nesta sala, pessoas que estão a seguir-nos online. Para além de todas estas ferramentas de inovação, sabemos que o sucesso da digitalização e, por inerência, da modernização do país, depende ainda, eu diria, e muito, da confiança das pessoas. Confiança no Estado, mas também confiança na utilização dos meios digitais. Esta está assente, por um lado, numa consciencialização para os riscos e, por outro lado, na criação de uma percepção fundamentada que nos faça sentir tão seguros na vida digital como no mundo físico. É por isso que o Governo entende ser fundamental a promoção da capacitação das entidades públicas e privadas para a cibersegurança. E eu poderia nomear aqui, através da implementação na prática do regime jurídico de segurança do ciberespaço, fomentando a partilha de boas práticas, e no painel anterior isso ficou evidente, fomentando a partilha de boas práticas identificadas, por exemplo, no Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança, ou desenvolvendo um ecossistema que permita a certificação das empresas sob o ponto de vista de cibersegurança, ou mesmo desenvolvendo a capacidade criptográfica nacional, integrando, por exemplo, soluções de cifra quântica. E referiria aqui, uma vez mais, os Digital Innovation Hubs, porque eles podem antever usos futuros e mais elaborados da cibersegurança em alguns dos Digital Innovation Hubs. Gostava agora de terminar esta minha alocução reiterando uma vez mais que penso que uma visão integrada da digitalização e da modernização administrativa garante de facto o sucesso de ambas, enquanto grande desígnio do país. A realidade é diversa, é plural, aliás, como demonstram os temas que passaram ou vão passar por este palco. Eu vi as sessões à volta do futuro da democracia, os desafios da saúde, a inovação para uma sociedade mais verde, a economia como uma dimensão moral, o jornalismo numa sociedade digital, é que, de facto, os desafios que se nos apresentam são multifacetados e são colocados à sociedade como um todo. A nossa aposta é, por isso, na concretização de uma nação digital, modernizadora, que promova o desenvolvimento sustentável a todos os níveis, que integre precisamente as múltiplas perspectivas que vocês ajudaram a identificar e que não deixe ninguém para trás. Por isso, contem connosco, nós contamos convosco. Muito obrigado. Muito bem, chegamos assim ao fim deste primeiro dia de trabalhos deste congresso da APDC. E foi um dia bastante extenso. Amanhã ainda será mais e talvez mais aliciante. Não sei. Hoje foi extremamente aliciante porque falámos de inúmeros temas, a cibersegurança, o metaverso, portanto, temas que suscitam o interesse de todos aqueles que estão aí em casa e também os que estão aqui. Certamente deverão ter reparado através das câmaras que... Isso é para depois? É para depois. Eu já digo. Não dizes, então, eu digo. Vamos só despedir-nos aqui para deixar as pessoas... Terminamos aqui o streaming, que é isso que é importante, uma transmissão online e também com tradução em inglês e algo que quero aqui assinalar.
com língua gestual. E isso também é muito importante quando estamos sempre a falar de inclusão. São colegas nossas que estão ali, que estiveram o dia todo a traduzir tudo o que nós dizemos e também tudo o que aqui se diz. E às vezes não é fácil. Muito bem, e amanhã haverá mais. Terminamos assim então o streaming. A seguir, era o que a Cristina ia dizer, mas é ela que vai fazer. Será uma entrega aqui de prémios e também um cocktail, mas isso acaba no streaming e será aqui só presencialmente. Então, para quem nos chega em casa, boa tarde e até amanhã. Boa tarde, e fica também aqui o convite para quem quiser vir até aqui, amanhã, ao auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Portanto, será bem-vindo. E hoje nós acabamos aqui a emissão realmente via Até amanhã. streaming. Boa tarde, até amanhã. Vamos à entrega dos prémios.